segundos. Firme e forte na onda do esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, nessa segunda etapa, agora para falarmos novamente da seleção brasileira, é claro, a vitória 5-0 em cima da Coreia, e também do Botafogo, que perde mais um jogador para esse clássico contra o Flamengo no dia 15 agora de outubro. Eu, Baixão da Gama, aqui os seus credores aprovam o plano de recuperação judicial. O Vasco continua treinando firme para a volta do Campeonato Brasileiro. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja curtindo aqui o Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o crescimento do nosso programa, para o nosso crescimento, né? Ali, está ali na telinha, ali, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é o canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Você que não é inscrito, fale com o seu amigo, no seu celular, inscreva-se no nosso canal. Essa moral para esse amigo que vos fala. Vamos começar o programa falando da seleção brasileira, que hoje passeou lá em Seul, na Coreia do Sul. Meteu 5-0 na Coreia do Sul. O time realmente... Os caras, sempre tem aquele crítico, né? Pegou uma baba do quiabo, pegou um time fraco. Não. A seleção brasileira fez por onde conseguir esse placar. Jogou bem, jogou muito bem, soube sair da marcação de pressão, os caras jogavam todo atrás, fechadinhos para sair do contra-ataque, né? O Carlo Ancelotti aos poucos está dando um condicionamento para esse time e a goleada começou logo no início, né? O Estevão, numa jogada bonita, uma bola enfiada pelo Bruno Guimarães no miolo, o Estevão dominou e pá, saco, 1-0. Depois, o segundo gol através do Rodrigo. Uma boa trama de todo o ataque, trocas de passes ali, a bola sobrou no meio, o Rodrigo ajeitou, 2-0. Terminou o primeiro tempo 2-0, né? Com gol de bola, gostei demais da seleção brasileira, sobretudo da movimentação, né? Do quadrado mágico que o técnico Carlo Ancelotti formou, né? Com o Estevão lá do lado esquerdo, com o Rodrigo, com o Vini e com o garoto chegando por trás, né? Aliás, o Matheus Cunha, que no time que ele está atuando, ele não joga como centroavante, ele é um falso centroavante. Então esse quadrado mágico funcionou, muita movimentação, os jogadores caíram para o meio, e no segundo tempo, todo mundo pensava que o Carlo Ancelotti ia mudar e tal, não mudou não. Ele manteve o time até os 25, 30 minutos do segundo tempo, né? O terceiro gol aconteceu também numa bonita jogada, Estevão roubou a bola, como é que está a marcação? Estevão roubou a bola, o cara foi querer driblar, o Estevão roubou a bola e fez o terceiro gol, né? Aí abriu a porteira, né? Quando abre uma porta, abre uma porteira. Veio logo o quarto gol do Rodrigo, né? Uma linda assistência do Vini Júnior. E para fechar a goleada, faltava o gol dele, né? O gol do Vini Júnior. 5-0, um show de bola, um chocolate. E agora que vem é o Japão. O Brasil jogou com o Bento, o Vitinho, depois o Paulo Henrique, o Éder Militão, Gabriel Magalhães e aliás, esse lateral esquerdo é muito bom, esse Douglas Santos, né? Depois ele botou o Carlos Augusto. No meio de campo, o Casemiro, o Bruno Guimarães, depois saiu o Bruno Guimarães e entrou o Paquetá, né? Ele começou a mexer, né? Depois ele botou o André, depois ele botou o Richarlison, depois botou o Igor de Jesus. As 6 substituições que ele tinha direito, ele usou. Claro que para esse jogo contra o Japão, a coisa vai ser diferente, porque ele deve colocar aí, pelo menos esses jogadores que entraram no segundo tempo, e mais o Hugo, goleiro Hugo do Corinthians, deve começar jogando. É uma coisa certa, ele deve começar com o Paulo Henrique, apesar que o Vitinho não jogou aquela bola que joga no Botafogo, mas não comprometeu. Agora, só deixar claro para o torcedor brasileiro, o Éder Militão é um zagueiraço e sabe jogar de lateral direito. Ele vai ser lateral direito da Copa do Mundo e também a volta do Marquinho, que é titular absoluto, capitão da equipe, enfim. A lateral esquerda ainda não tem ali uma posição certa, o Paquetá vai brigar por uma posição, né? Talvez volte o Neymar. Eu, na minha humilde opinião, convocaria o Felipe Coutinho do Vasco. Tá jogando o fino da bola.
Tá na hora de voltar, mas isso aí é um assunto por Carlo Ancelotti. O Brasil ainda vai ter mais, além desse amistoso contra o Japão, tem mais 4 amistosos, né? Agora com escolas diferentes, e é isso aí mesmo. Depois de jogar com a Espanha e tal, com os times mais fortes, para poder testar, nós temos que testar a seleção, né? Gostei muito. Vamos ver contra o Japão já tem uma marcação mais forte, já é um time também mais cascudo. Vamos ver nesse próximo jogo de terça-feira, jogo programado para as 7h30, o que vai acontecer. Saindo da seleção brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que tivemos um complemento de rodada, né? No meio de semana, inclusive com o Fluminense jogando, e tivemos alteração na classificação. Já vou colocar ali, porque aqui você não perde o lance, meu irmão. Já teve ali alteração, tá ali. O Palmeiras e o Flamengo continuam ali, juntamente com o Cruzeiro. Palmeiras primeiro, segundo Flamengo, terceiro Cruzeiro, mas o quarto agora é o Mirassol. É o quarto com 46 pontos. Botafogo pulou para a quinta com 43, Bahia 43, o Fluminense sétimo 38, o São Paulo oitavo 38, o Bragantino nono 36 e o Ceará o 10º 34. Depois do outro lado, o Vasco 11º 33, Corinthians 12º 33, Grêmio 13º 33, depois vem a turma do 32 ali, que é o Atlético Mineiro 32, 15º Internacional 32, 16º Santos 28, né? 17º Vitória 25, 18º Fortaleza 24, 19º Juventude 23 e na 20ª colocação o Sport com 16 pontos, né? Dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo. O Botafogo que é o quinto colocado, né? Com essa vitória do Mirassol, o Botafogo passou para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 43 pontos, só volta a jogar dia 15 de agosto contra o Flamengo no sensacional clássico no Engenhão. O Botafogo tem muitos jogadores entregues ao departamento médico, o técnico David Ancelotti continua ali lutando para encontrar a formação ideal, né? O Vitinho está servindo a seleção brasileira, acho pouco provável que ele chegue em tempo hábil de ocupar ali a lateral direita, provavelmente o lateral será o Matheus Pontes, né? Ali na zaga ele vai colocar os meninos, né? A garotada, inclusive esse menino que veio do Volta Redonda, e para completar a tristeza, o menino, o Montoro, o Álvaro Montoro, ele teve um problema sério na clavícula, vai ser submetido a uma cirurgia e é carta fora do baralho. Aí o técnico David Ancelotti vai ter que juntar ali, deve colocar o Alan na meiuca, né? Enfim, vai começar a voltar. Agora, para fechar aí o noticiário do Botafogo, porque tem pouca coisa para falar, porque o time está treinando, né? Está tentando aí encontrar a formação ideal, já avisando esse jogo, aproveitando a data FIFA para ajustar a máquina para jogar contra o Flamengo no dia 15. O John Tesh teve reunião lá com os sócios. Olha, eu continuo falando, a torcida do Botafogo, que ama o John Tex, meus amigos, abram os olhos, o John Tex não é botafoguense, né? Ele é um mentiroso, né? Dá aquele nariz de palhaço para ele fica aí jogando pela galera, o negócio dele, ele está endividado, está cheio de dívidas, né? E os sócios deles querem assumir o Botafogo, né? Ele tem ações do Botafogo, ele não é o dono do Botafogo. Ele é um dos sócios. Então, aconteceu uma reunião, nada foi definido, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu acho, isso é uma ideia minha, eu acho que esse assunto, de repente, só não foi para a justiça ainda, porque os caras, os sócios dele, que querem assumir o Botafogo, não querem prejudicar a imagem do Botafogo. Agora, muita coisa se fala em relação a essa parceria, né? De repente, essa parceria vai ser rompida, vai ser um pandemônio, né? Ele demorou muito, a culpa do Botafogo está nessa situação é do John Tex, né? Ele demorou, não houve planejamento. Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não teve treinador, mandou o treinador embora, ficou quase 6 meses sem treinador, com o treinador interino. Pelo amor de Deus, tem que abrir o olho, não tá brincando de fazer futebol, né? E agora, não sei se vai continuar com o David Ancelotti, né? Que você sabe que o futebol depende de resultados. O Botafogo tem que lutar agora para ir para a Libertadores do próximo ano, para ver o que vai acontecer do ano de 2026. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama. Olha, uma boa notícia para o torcedor vascaíno, porque todo
todos os torcedores do Vasco que se ligam em negócio de causas judiciais estavam aguardando esse momento dessa reunião, né? E os credores aprovaram o plano de recuperação judicial por ampla maioria. Foram 6 horas, meu amigo, 6 horas de reunião da Assembleia, né? Ampla, e 97% dos votos foram a favor dessa recuperação judicial. Essa reunião foi realizada num hotel da Zona Sul. Aí o torcedor vascaíno pergunta: o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem que haver muita coisa, meus amigos. Porque o Vasco está mergulhado em dívidas. E com essa recuperação judicial, ele vai poder equacionar as dívidas, melhor dizendo, com os funcionários, com ex-jogadores, né, com os fornecedores, para que elas sejam pagas paulatinamente e que possa ser organizado um departamento de futebol, que o Vasco possa até, de repente, trazer mais 1 ou 2 jogadores. Até então o Vasco não podia contratar, né? Após a aprovação, agora o Vasco vai ter tranquilidade para poder arrumar a casa, né? E de repente, por ano de 2026, até reforçar mais o elenco. O elenco do Vasco, eu vou falar aqui para vocês, é muito bom. É muito bom. O Fernando Diniz está arrumando essa casa, e não se fala outra coisa em São Januário, senão a exceção desse garoto Rayan, né? Você vê que o pessoal não fala mais, porque o Vasco era Verrete mania, era dependência do Verrete. Se o Verrete não fizesse gol, se a jogada não saísse lá do lado esquerdo para o cabeceio do Verrete, não saía gol. Agora não. O Rayan está jogando barbaridade. Olha que esse moleque tem só 19 anos, né? Esse é a joia do Vasco. Esse moleque é a joia do Vasco. Esse sim, no final do ano, deve aparecer aí um clube, já tive essa notícia lá do México. O América do México vai fazer uma proposta. Tem outros clubes, o clube da Inglaterra também está interessado no Rayan, mas acertadamente o Pedrinho falou: não, é hora de vender. Vamos deixar o garoto aqui, vamos esperar acabar o campeonato, ver qual a colocação que o Vasco vai conseguir. O Vasco, que é o 11º colocado, o Vasco está muito bem, obrigado. O Vasco é o 11º colocado com 43 pontos. Aliás, não, o Vasco, eu vi a colocação do Vasco aqui, é o 11º colocado com 33 pontos. Daí, faltam ainda 12 rodadas, tem muita coisa, muita água vai rolar. De repente o Vasco, Sul-Americana, eu acho que já está praticamente assegurado. Agora o Vasco quer dar voos mais altos, né? Continua treinando, o Vasco só volta a jogar no dia 15, né? O Vasco volta a jogar no dia 15, e é um jogo difícil, hein? Esse jogo do Vasco vai ser um palco-formiga, que é contra o Fortaleza, lá no Castelão. O Fortaleza que está lá embaixo na classificação. Deixa eu ver aqui, o Fortaleza é o 18º colocado com 24 pontos. Então, um jogo difícil pra caramba, mas eu acredito muito no Machão da Gama. Olha, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando dos clubes do Rio de Janeiro, que você sabe que esse quadro foi criado aqui no Momento do Esporte, o Clube do Seu Coração, e falando também do jogo da Seleção Brasileira contra o Japão, na terça-feira, jogo programado para as 7h30 da manhã. Acorde cedo, hein? Não perca. Momento do Esporte, de volta segunda-feira. Bom final de semana. Tchau!